efeitos ASI têm levado muita gente a envolver-se num mundo imaginário de aventura e magia. Em Portugal, o laboratório da Polícia Científica tem combatido esta ideia. Nenhum crime se resolve num dia com superpolícias a recolherem vestígios, fazerem os respectivos testes e, por fim, aprenderem o criminoso. Nos casos que vamos apresentar nesta reportagem, a polícia forense só entra em ação quando chamada pela investigação da PJ. É um mundo minucioso e com regras que têm que ser levadas até ao limite. Acompanhem-nos nesta viagem pelo mundo fascinante da ciência forense. Não só as séries norte-americanas como as inglesas, trouxe-nos coisas boas e trouxe-nos coisas más. As coisas boas, de facto, foi uma maior abertura para este tipo de trabalho e, de facto, este trabalho está em voga já há alguns anos. O que foi mau para nós foi a noção que as pessoas que não estão dentro desta área ficaram sobre este tipo de trabalho, em que parece que tudo é possível de fazer. Já ninguém duvida que existe um grande abismo entre a percepção do público e a realidade. Nas conhecidas séries e filmes que nos invadem a casa, o agente multifacetado encontra o vestígio, é capaz de fazer o teste de ADN, interrogar o suspeito, dar uma perninha na balística e, no fim, ainda algemar o criminoso. E tudo em 45 minutos. Aquela imagem da senhora de saltos altos a chegar ao local e pôr umas luvinhas e ir recolher aquela prova que é a prova-chave para resolver um crime, isso não existe em qualquer parte do mundo. O laboratório da Polícia Científica não vive num mundo próprio. Faz essencialmente um trabalho de contributo à investigação, na procura de vestígios. Eu diria que todos os vestígios falam. A Polícia Científica, a ciência forense, também faz um conjunto de perguntas semelhantes àquelas que a investigação faz. Também procura saber o como, quando, o porquê, o quanto, enfim, procura responder a esse tipo de questões que, num primeiro momento de abordagem, estão todas na fase interrogativa. O conhecimento científico evoluiu de tal modo que hoje, obviamente, temos que estar especializados. O técnico do laboratório é especialista em análises laboratoriais e o investigador deve ser especialista na investigação de um determinado tipo de crime. A Polícia Judiciária trabalha de uma forma especializada. Este é o mundo real, o nosso, o que não vive de fantasias nem aventuras. São estes homens vestidos com este equipamento especial que pesquisam, recolhem, tratam e registam os vestígios. Juntamente com a equipa de investigação, são os primeiros a chegar ao local do crime e dão de caras com os cenários mais brutais. Aprenderam a controlar as emoções e a não se deixarem impressionar. Nada os perturba, ou pelo menos quase nada. A única coisa que nos choca, e eu penso que aí não há mecanismos de defesa no nosso cérebro, é situações que envolvam crianças ou bebés. O trabalho desta equipa termina quando entregam os vestígios nos diferentes departamentos do laboratório da Polícia Científica. Nenhum departamento se intromete no trabalho do outro. São compartimentos estanques com profissionais altamente especializados. O trabalho dos peritos é puramente técnico, fazemos o nosso relatório e podemos ser depois questionados sobre esse relatório, mas não mais do que isso. Não desenvolvemos nas outras fases da investigação. O exame pericial implica alguma autonomia e uma absoluta independência de quem examina e de quem executa essa perícia. Há umas supostamente temáticas numa cápsula, outra cápsula, naquilo do partido, quando se encerrar no natural, quando se encerrar alguma cena que eu aqui. Foram retomadas esta manhã as buscas para tentar encontrar o cadáver da terceira vítima alegadamente assassinada por um cabo da GNR reformado de Santa Combadão. Estas buscas conduziram ontem à recuperação de um corpo que a Polícia Judiciária acredita de ser de uma das vítimas.
António Costa, 53 anos, reformado da GNR, assassinou 3 jovens entre os 17 e 18 anos. É um psicopata e serial killer. Geralmente são pessoas que, do ponto de vista social, tendo problemas, tendo limitações ao nível das competências sociais, por causa da parte emocional, de serem egocêntricos, mas têm às vezes um charme próprio. Nós chamamos de charme superficial, não é? São sedutores, e as pessoas não estão à espera que seja aquela pessoa que está associada àquilo. E isto é um jogo para estes indivíduos, é um jogo de poder. Este é o corpo da Joana, o último a dar à Costa. Tal como aconteceu com Isabel e Mariana, sentiram de perto os avanços sexuais do ex-cabo da GNR. Resistiram e ameaçaram contar. E logo aí, com medo de perder o estatuto de cidadão respeitado em terras de Santa Combadão, as jovens sentiram de imediato as mãos do carrasco. Sentiram as lufadas de ar sumirem-se por entre gemidos e choro. Asfixiou-as num barracão não muito longe da sua casa. As autópsias foram feitas no Instituto Nacional de Medicina Legal, que trabalha em estreita colaboração com o Laboratório da Polícia Científica. A autópsia, verdadeiramente, se for totalmente concretizada, deve envolver várias fases. Deve começar com o exame do local onde o corpo é encontrado. Às vezes é um passo fundamental, às vezes pode ser o elemento principal da autópsia, porque pode desde logo dar orientações fantásticas e permitir depois compreender ou explicar e ver que há coisas que não jogam certo. Eu costumo dizer que o exame do local, quando bem concretizado, é como o código postal, é meio caminho andado para nós chegarmos a uma boa decisão e a um bom resultado pericial. Depois vai-se continuar com o exame do vestuário. Quantas vezes é no vestuário que fica a informação principal para nós respondermos a um objetivo da autópsia? Por exemplo, se é um homicídio, um dos objetivos que eu tenho com aquela autópsia é arranjar elementos que me permitam a identificação do agressor. Num crime, por exemplo, com um componente sexual, arranjar vestígios que me permitam saber quem foi o agressor. Quantas vezes esses vestígios ficam no vestuário e não na superfície corporal da vítima. E na autópsia feita ao corpo da Joana, já num estado avançado de decomposição, descobriu-se algo curioso. Mas havia um pormenor das cuecas, porque uma perna das cuecas, digamos, estava enfiada nos dois membros inferiores. Portanto, isso pressupunha logo à partida que não tinha sido a própria que tinha feito isso. Portanto, tinha sido a ação de terceiro, logicamente. Não foram encontrados vestígios de sêmen, já que o corpo esteve perdido dentro de água cerca de um mês. António Costa não sentiu remorsos, não perdeu a frieza e, em vez disso, sentiu poder. O poder aqui não está centrado no manipular o corpo da vítima e fazer o que eu quero desse corpo dessa pessoa, mas sim de exercer o poder sobre a vida ou sobre a morte. Em 2 meses, os investigadores Almeida Rodrigues e Pedro do Carmo chegaram ao ex-GNR António Costa e um dos passos foi chamar a polícia forense. E eu consegui recolher vários cabelos, bem como também um pequeno fio de contas de plástico, que naturalmente tiveram que ser sujeitos à análise posterior, mas que se admitia logo aí que de facto poderia ser de uma ou de várias das vítimas. Essa informação posteriormente, já numa fase mais adiantada da investigação, realizados que foram os exames, vieram a ser confirmados. A recolha de vestígios de sangue também ocorreu, mas essa na mala da viatura do cabo António Costa. Foi possível recolher e verificar que o sangue que existia na mala, os vestígios que não eram visíveis a olho nu, portanto, e que foram detectados, repito, com os adequados reagentes, pertenciam a uma das vítimas. Naturalmente que também esta prova foi importante para a condenação. Trata-se de observar as pequeninas coisas, porque elas são essenciais na medida em que são componentes de uma coisa grande, ou seja, de uma realidade que a que importa responder, a que importa aplicar a justiça. Na mancha que se encontrava no chão, portanto, supostamente hemática, fazemos um pequeno esfregaço com papel de filtro e vamos fazer um teste preliminar para saber se estamos na presença de sangue ou não.
Após fazer o teste preliminar para se ter a certeza que é de facto sangue, o vestígio é cuidadosamente embalado, seguindo para o laboratório de ADN. Olá, bom dia, Paula. Bom dia. São os vestígios do homicídio de hoje. Estão aí os envelopes, as zaragatoas e as recolhas biológicas. Sim. O ADN é encontrado em todos os vestígios biológicos, como sangue, saliva, cabelo, transpiração, sêmen e por diante. É, por excelência, o bilhete de identidade do criminoso. Portanto, o perfil genético, que na perspectiva policial, na perspectiva de justiça, apenas permite identificar a pessoa, não permite fazer ou não pretende fazer qualquer tipo de estudo sobre a origem e o futuro genético daquela pessoa. O DNA é a prova mais forte porque é uma prova que identifica claramente uma pessoa, não é? Mas também não quer dizer que não tenha as suas falhas e não possa ser deitada abaixo em julgamento, não é? Ao lavar o carro, o vestígio de sangue é pouco rico em ADN, sendo necessário ampliá-lo de modo a ter ADN suficiente para o teste. Num perfil genético, somente algumas regiões do ADN são analisadas. As regiões escolhidas são aquelas que apresentam maior variação individual e facilidade de estudo. Uma mínima porção de uma longa cadeia. Essas regiões têm o nome de marcadores genéticos ou moleculares. Por exemplo, uma situação de um crime em que são recolhidos vestígios chamados amostras-problema, não é? É feito o perfil desses vestígios que depois tem que ser comparado com o perfil de um suspeito ao qual é recolhida uma amostra de referência, como por exemplo uma zaragatoa bucal. O uso de ADN na ciência forense pode provar a culpabilidade do criminoso ou a inocência do mesmo, mas mais importante, pode ainda estabelecer uma ligação entre a pessoa e a cena do crime. Mas o papel do perito não fica por aqui. Há que saber interpretar os vestígios. Por exemplo, num caso de abuso sexual do menor, em que o suspeito é um pai ou um padrasto que convive com esse menor, e se, por exemplo, nas roupas da cama desse menor é encontrado o perfil de DNA do suspeito que vive nessa casa, isso não prova nada. Se ele convive na casa, ele pode mexer nas roupas da cama. Agora, se é encontrado sêmen desse indivíduo, aí a história muda de figura. Por isso, aqui está um exemplo da importância cada vez maior da natureza do vestígio. Boa noite, foi este o momento decisivo. A polícia atirou para matar a situação e pôs fim a mais de 8 horas de sequestro num balcão do BES no centro de Lisboa. São então 11 da noite. Os dois assaltantes saem para a rua. Wellington Nazaré e Nilton de Ferreira de Sousa tentaram assaltar um banco em Lisboa. Sequestraram e ameaçaram vários clientes e os funcionários do banco. Foram 8 horas de terror que Portugal assistiu há cerca de um ano em direto. Sempre que uma arma de fogo está envolvida num crime, vai parar a balística do laboratório da Polícia Científica. Do homicídio. Esse tem uns cápsulas aí dentro, está tudo aí. Cápsulas quantas? 2 cápsulas. É preciso analisar as armas usadas pelos brasileiros e colocá-las na base de dados. Portanto, isto é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta muito poderosa que auxilia os peritos de balística forense, no fundo também a traçar um percurso geográfico e temporal de uma arma e de todos os casos e ocorrências em que ela possa ter estado envolvida. Aquilo que nós fazemos agora é recolher os elementos municiais, os elementos que foram injetados da pistola, isto é, as cápsulas ou invólucros, e os projéteis estão imobilizados, serão recolhidos aqui neste nosso sistema, que está recheado de fibras de Kevlar, que são fibras que mantêm o projétil com a sua superfície incólume e que não estará danificada, que depois poderá ser observada a nível microscópico
para que nós possamos então efetuar alguma comparação que seja necessária. Pronto, depois de dispararmos a arma suspeita, nós vamos fazer então a comparação microscópica entre o elemento recolhido no local do crime e os elementos que nós disparamos com a arma suspeita. Neste caso, uma cápsula deflagrada. Vamos poder concluir, neste caso, que foi esta arma que deflagrou aquele elemento suspeito. E entre este caso e o seguinte, podíamos pensar em falsificações de documentos, cheques e notas. Os procedimentos ópticos utilizam as radiações ultravioleta e infravermelha e, mais recentemente, o laser. Existem aparelhos complexos que produzem uma vasta gama de radiações com a utilização simultânea de filtros, como é o caso do comparador vídeo espectral. As zonas suspeitas são depois observadas no monitor de vídeo. Até há bem pouco tempo era preciso ter cuidado com as notas altas, mas os tempos mudam. Hoje em dia, exatamente porque as pessoas começaram a prestar mais atenção a estas denominações mais elevadas, os falsificadores começaram a falsificar as notas mesmo de valores mais baixos. Inclusive, já, neste momento, já há uma grande quantidade de falsificações de notas de 10 e 5 euros. A principal coisa que devem prestar atenção, portanto, é o holograma que consta na nota. No caso desta de 20 euros, portanto, o filete holográfico, que no caso da nota de 20 euros fica junto à margem esquerda. Depois, na margem oposta, a marca d'água, que é visível à luz a contraluz. E, por último, também podem tatear a nota, porque a impressão sente-se ao tato. As pessoas têm que estar sempre preparadas que tudo é possível se imitar e falsificar. Portanto, devem ter isso em atenção. Está em prisão preventiva, suspeita de ter mandado matar o marido, Teresa Cruz, conhecida figura do Jet Set português. O homicídio ocorreu em janeiro, durante uma visita do casal a um apartamento que estava em obras em Lisboa. Tudo terá acontecido em poucos minutos. Paulo Cruz subiu do elevador. Teresa Cruz foi pelas escadas, mas quando chegou ao terceiro piso, a porta estava fechada e o marido tinha desaparecido. Entre o chamado Jet Set nacional era conhecida por Maria Teresa. Passeava-se por entre festas, cabeleireiros e as lojas mais finas de Lisboa. O marido Paulo Cruz há muito que tinha deixado de pagar as suas dívidas e estava decidido a divorciar-se. Com medo de perder a vida faustosa que levava, Maria das Dores resolveu encomendar a morte do marido a 2 homens. O ex-motorista da família João Paulo Silva e o carpinteiro Paulo Jorge Horta. A ambos ofereceu 150 mil euros. Paulo Cruz, de 44 anos, foi encontrado morto no andar deste prédio em Lisboa a 20 de janeiro. Nesse dia, Maria das Dores chegou aqui na companhia do marido. Subiram ao apartamento que se encontrava em obras. Paulo Cruz apanhou o elevador. Maria das Dores, alegando claustrofobia, foi pelas escadas. Ao entrar no apartamento, o empresário foi atingido mortalmente na cabeça com uma marreta. Chamada a intervir, a Polícia Científica só veio confirmar as suspeitas da PJ em relação à mulher do empresário. No apartamento onde Paulo Cruz foi brutalmente assassinado, havia vários itens, alguns deles vestígios. Manchas e salpicos de sangue, uma garrafa de água e pontas de cigarro. Vamos efetuar a recolha dos vestígios assinalados como número 9, 2 pontas de cigarro, são recolhidas separadamente. Tal como acontece com o sangue, também se pode usar a saliva para detectar o ADN, neste caso, numa ponta de cigarro. Nós apenas estudamos pequenas regiões do DNA que nos permitem diferenciar as pessoas entre elas. Regiões essas que são muito polimórficas, variam de tamanho e então, de pessoa para pessoa, então são o estudo dessas regiões que nos permitem diferenciar as pessoas e identificar. Todos os crimes envolvem uma grande carga emocional, mesmo quando são premeditados. Às vezes, essa carga emocional é de tal maneira exagerada que pode roçar o inexplicável. Uma série de crimes que a polícia ainda não conseguiu desvendar. Ocorreram em Lisboa, com requintes de uma crueldade nunca vista. As vítimas eram prostitutas que foram extirpadas pelo assassino. O estripador de Lisboa, o psicopata e serial killer que assustou a capital na década de 90. Assassinou brutalmente 3 prostitutas num espaço de 5 meses.
Cristina, de 22 anos, Fernanda, de 25 e, finalmente, Maria João, de 25 anos. Era o sítio onde ela estava. Estava deitada aqui assim, e com os pés para cima e as mãos para cima também. Da maneira que ela estava, é que só podia ter sido um fanático ou um maluco, não sei. Porque aquilo não se faz nem ao animal, na maneira que ela estava. Esventrava as vítimas, arrancando-lhes as entranhas à mão. Levava consigo um pouco de alguns órgãos, deixando o resto espalhado pelo chão. De vítima para vítima, o estripador tornou-se mais ousado, mais confiante e mais cruel. Há casos em que, de facto, o agressor não tem relações sexuais com a vítima, mas ejacula no local do crime, precisamente porque, aliás, é muito comum nos crimes que estão associados a situações bastante desviantes, haver quase que uma transferência desse prazer sexual para o próprio ato que é cometido. Contrariamente ao cabo Costa, o poder e satisfação sexual que o estripador sentiu não foi na morte das 3 mulheres, mas sim na tortura a que foram submetidas até morrer. No caso do estripador de Lisboa, nós classificámos-lo como hedonista. Para o hedonista, como nós lhe chamamos, para o indivíduo que retira prazer do manuseamento do corpo da vítima, não é muito importante a morte. A morte é secundária. Aquilo que foi dito na altura, pela medicina legal, é que as vítimas não estariam mortas, mas estariam inconscientes. Portanto, pela avaliação do estado do corpo. Na altura em que ele começou a fazer algumas dos cortes, etc. Não é? Deste verdadeiro monstro, os investigadores da PJ e da Polícia Científica encontraram apenas marcas no chão dos sapatos do assassino, que terá calcado o sangue da vítima. Um cabelo que foi obtido no local, supostamente do estripador, o que permitiu identificar o seu ADN. Também foi encontrada uma pequena porção de uma impressão digital. Um crime premeditado normalmente é um crime, é um ato criminoso em que também quem o pratica se preocupa com o apagamento de vestígios, ou seja, ele não está a praticar aquele ato para facilmente vir a ser identificado. Todos sabemos que as impressões digitais são diferentes, tanto entre pessoas como entre dedos do mesmo indivíduo, sendo que jamais serão encontrados 2 dedos com desenhos idênticos. Juntamente com o ADN, são o BI e o passaporte de um indivíduo. Enquanto que antigamente os peritos faziam tudo manualmente, com muita concentração à mistura, hoje tudo está tecnologicamente mais evoluído e facilitado, apoiando-se, como sempre, numa base de dados. O que nos diferencia são acidentes morfológicos, ou seja, as cristas papilares não são contínuas, elas interrompem-se, fazem alguns desenhos e são esses desenhos que nos individualizam. O perito procura 14 pontos identificadores da impressão digital e cruza com a base de dados. O programa apresenta várias hipóteses, cabendo ao perito fazer uma investigação apurada a cada uma das impressões digitais apresentadas. No caso do estripador de Lisboa, o LPC conseguiu apenas um fragmento de uma impressão digital de uma parte lateral de um dedo, o que tornou o trabalho muito mais complicado. Recorde-se que no princípio dos anos 90, a ciência forense não estava tão evoluída. Se fosse hoje, teria sido possível capturar o estripador? É apenas uma especulação dizer-se que se uma situação dessas ocorresse hoje, teria melhores resultados em termos de obtenção dos vestígios. Provavelmente sim, porque o que temos hoje ao nosso alcance, o que temos hoje disponível, é mais do que aquilo que tínhamos disponível há 15, 20 anos atrás. Há cerca de 15 anos que o estripador desapareceu de circulação, não se tendo registado neste período quaisquer crimes com as mesmas características. Pensa-se que poderá ter sido um motorista que por aqui passou, que está preso ou já morreu. O caso está parcialmente prescrito, por isso os vestígios continuam no laboratório da Polícia Científica. Os vestígios são acautelados e perpetuam-se, pelo menos enquanto a situação não estiver prescrita em termos criminais.
Portugal tem uma das melhores polícias europeias, estando já ao nível de países como a Alemanha. Tem a tecnologia e os conhecimentos todos. Mas, e há sempre um mas, tem muito menos equipamento. A verdade é que o chamado efeito CSI abriu um mundo novo para o homem comum. Não só o da fantasia e ilusão, mas também da ciência. A ciência ao seu mais alto nível ao serviço da polícia. As palavras vestígio e contaminação passaram a fazer parte do léxico de muita gente. Mas pouca gente saberá que o laboratório existe há já 50 anos e, obviamente, em constante evolução. Será que o estripador foi beneficiado pelo tempo ou terá cometido o crime perfeito? Teoricamente não existem crimes perfeitos. Teoricamente o que poderão existir é investigações ou aplicação de princípios da ciência forense imperfeitos. É uma pena pesada, 23 anos de prisão para Maria das Dores. O Tribunal da Figueira da Foz deu como provado que António Costa matou as 3 jovens de 18 e 19 anos. São 25 anos de cadeia para o serial killer